Voltamos então com Roda Viva, esta noite entrevistando o presidente do Corinthians, o senhor Vicente Matheus. Lembro aos telespectadores que estão em casa que não é possível fazer perguntas esta noite para o nosso entrevistado, porque o programa foi gravado com uma certa antecedência. Presidente, o senhor tem 9 irmãos vivos hoje. Todos na sua família são corintianos ou tem algum palmeirense? Não tem nenhum, não. Tem uma minha irmã que era casada com um palmeirista. E ela, então, ficava sempre com ela dele. Mas, se não, é corintiano. Agora, o senhor falou aqui várias vezes de Palmeiras, a gente percebe sempre que o senhor tem algum problema, tem alguma coisa com Palmeiras. O que é? Rodolfo, só um instante. A começar pelo seguinte, não sei se você percebeu, ele disse que ele tinha uma irmã que era casada com um palmeirense. O que a família Matheus fez com esse cunhado palmeirense? Ele morreu. Ele morreu. Morreu mesmo. Mas o senhor fala mal do Palmeiras? Eu não sou palmeirense, o senhor pode me responder para mim que eu não vou ficar ofendido. Eu até devo dizer, que acham graça, devo dizer, né, mas... Tenho recebido convites, acho que tem algum jornalista que deve ter visto alguma vez, de aniversário do clube, onde eu vou quando eu sou chamado para sentar à mesa. Sou mais aplaudido que os presidentes que por lá passaram. Tá bom? O senhor gosta do Palmeiras? Não, eu tenho bons amigos, que isso. Agora, no futebol, cada um torce por seu lado, mas eu tenho bons amigos. Agora, no futebol, eu quero... Matheus, que é a glória do Corinthians. O Flávio Adalto quer fazer a questão. Na recente eleição, eu cheguei até a fazer uma pesquisa. No momento que o pessoal ia botar o voto na urna, o senhor chegou até a criar uma nova frase, né? Naufragar o voto na chapa do Vicente Matheus. Isso ficou engraçado. Não, mas não é essa a pergunta, não. Eu senti o seguinte, que cerca de 90% das mulheres votaram no Vicente Matheus. Era o Dia Internacional da Mulher. As mulheres receberam flores, receberam cartõezinhos. E as mulheres que muito pouco vão a estádios, muito pouco influenciam na vida do Corinthians, time de futebol, ajudaram a eleger o Vicente Matheus. O que é que fazer para essas mulheres? E o senhor concorda com isso? As mulheres elegeram o presidente do Corinthians? Também. Culpa de quem? Da dona Marlene. E agora como é que faz? Porque só com o time de futebol não dá para retribuir para as mulheres, né, Vicente? Não, a gente... Este é o problema que nós estamos querendo resolver, porque eu acho que gastar todo o dinheiro na parte de basquete e outros esportes assim, onde é um grupo, então tem que se gastar o dinheiro na parte social do clube, no lazer, bem-estar. Por exemplo, você vai lá, se tem ido no clube, no Corinthians, um dia de sol quente, não está certo aquilo. Aqui está muita gente, mal servido, não tem ordem aquilo. Então precisa preparar um senhor clube, é do povão, mas não tem nada, ter uma coisa decente. Então é isto que nos está preocupando. Nós queremos melhorar os frequentadores do clube, que aos domingos vão para lá. Então é isso. Presidente, então as senhoras, de fato... Como é que o senhor ganhou o seu primeiro milhão de cruzeiros, presidente? Tantas assim que votam, porque muitas podem ter influído no marido, nos filhos, para votar em nós, porque sabe como é? Os sócios são dependentes, e dependentes não votam. Mas teve uma grande participação. Isto eu devo, o Corinthians deve a Marlene. Senhor Matheus, na primeira parte do programa, antes do intervalo, um pouquinho antes do intervalo, o senhor estava contando a história da sua vida, o senhor ficou até emocionado, chegou a chorar um pouquinho quando lembrou da fala da sua mãe, disse que fica emocionado quando fala dela. O senhor, pela história da sua vida, a gente soube aqui hoje, eu soube hoje, o senhor teve uma vida muito dura, o senhor foi um menino muito pobre. Hoje o senhor é um homem muito rico. Como é que o senhor explica isso? Como é que... Existe uma receita? Não era pobre assim, é que era um nível, uma vida dura. Que era pior, era melhor ser um empregado bem empregado do que aquela responsabilidade, porque você vendia o material naquele tempo, quando você tinha o material que vinha em vagões, então eu que tomava conta disso. Chegava o vagão, atrasava, não vinha, ou não tinha dinheiro para pagar o frete, ia pedir a amigos,
sempre fui atendido. Então, foi uma vida difícil. Como é que o senhor ganhou o seu primeiro milhão de cruzeiros, presidente? Sabe como é que eu ganhei? Como? Eu tinha 40 anos quando eu fui em Santos. Como é que foi? Primeira vez que o senhor viu mar no Brasil? Desci em Santos. Sim. Mas assim, de passeio, de aquela coisa toda, tinha uns 40 anos. Tá bom? Mas, trabalhava os domingos, levantava cedo, cuidava das coisas. Aí o Corinthians ainda não tinha entrado na sua vida? Não, já tinha. Mas eu via lá no Corinthians. Eu vou entrar para te pedir agora. Porque eu vou dizer, eu morei em Guaianazes até os 26 anos, casei em Guaianazes a primeira vez, era dono de um clube de futebol, já era mandão naquele tempo. Qual era o clube? E jogava futebol porque eu era bom, não porque era dirigente. Então... Que posição você jogava? Saiu uma concorrência, já então eu comecei a pegar obras em nome de outras firmas, porque naquele tempo não tinha firma organizada. Então tinha que ter os responsáveis. Então, tinha uma firma que comprava material de meu pai e viu em mim alguma coisa boa, né? Então me convidou para pegar obras e coisa e tal, e eles só pegavam e eu construía a pavimentação. Bom, aí saiu a Rua São Jorge para pavimentar de paralelepípedos. Bom, disse, essa aí é minha, tenho que ganhar essa concorrência. Então foi aí que ganhamos a concorrência e logo procurei um terreno ali para construir, porque eu tinha as duas filhas que eram pequenas. E calculei, bom, elas vão crescer, precisam ir à escola, e aqui não é difícil. O trem era assim, o subúrbio. Naquele tempo a condução era difícil, não tinha estradas assim para poder ter carro. E talvez a gente não tinha carro, sei lá. Então foi aí que comecei. Quer dizer que então, só para ficar claro para o telespectador, o primeiro milhão é com os paralelepípedos da Rua São Jorge? A Rua do Corinthians. Não, talvez também isso deu sorte, mas foi aí que eu comecei. Foi aí que eu comecei, organizei uma firma, aí depois o Isidoro ficou no meu lugar com meu pai, lá na Pedreira de Guaianazes. Então aí fomos ganhando, mas vou te dizer uma coisa. Sempre honestamente, trabalho com a Prefeitura de São Paulo há uns 50 anos, ou 45, porque é 26 que eu tinha, é uns 50 anos. Eu nunca teve empreiteiros que tiveram problemas de negociatas, de uma série de coisas. Eu nunca fiz negociata nenhum. Sempre quis trabalhar correto, direitinho. E até hoje. Não tem caixinha? Sempre fui ganhando devagar. Tem caixinha com o senhor, presidente? Tem, não tem por fora? Não tem. Sempre ganhando, sempre tendo cuidado. Eu tenho as duas filhas, por exemplo. Presidente. Tenho as duas filhas. Que elas queriam morar no Morumbi ou Pacaembu, aquela coisa. Eu digo, não, é aqui. Por quê? Ali é que eu tenho tudo. Na minha zona, ali eu tenho as pedreiras, tenho os escritórios, tenho as propriedades. Então, moro ali pegado ao Corinthians, do que eu gosto. Eu passo na rua, as meninas de 14 anos, os meninos de 15, 14, nem me chamam Seu Mateus. Ô Mateus! Quando o Corinthians era Mateus. E se tem algum palmeirista e se o Corinthians perde, o Palmeiras. Então isso é gostoso de morar ali onde eu moro. Senhor Mateus, o Roberto Petri quer lhe fazer a pergunta. Muito obrigado. Mateus, ainda dentro do filão nostálgico do Marcos, vamos não um enfoque assim familiar, vamos ao Corinthians, como nasceu o amor pelo Corinthians. Vamos então, dentro dessa história do Mateus, a história do Mateus corintiano. Quando você viu pela primeira vez, você morando ali na Rua São Jorge, nas proximidades, como você já contou, quando você viu pela primeira vez o Corinthians, qual foi o seu primeiro ídolo do time? Quem era? Neco, Lato, De Maria, essas figuras históricas? Que ano foi? Quando você viu? Foi uma vitória? Foi uma derrota? O Corinthians ganhou de alguém? Foi no Parque São Jorge? Foi no Parque Antártico? Onde foi? Conta o seu começo dentro do Corinthians. Bom, o Corinthians eu assisti jogo na Floresta. O primeiro jogo?
Um dos primeiros jogos, né? Você lembra do jogador que mais o impressionou? Bom, naquele tempo tinha o Filó. Filó, Rato. Filó, Rato, que depois eles foram lá para Gambinha, a Europa. O Corinthians tinha um grande plantel. E aí saíam os 13 jogadores ou 4. Então aí o Corinthians... Mas eu naquele tempo... Foi no tempo do primeiro tricampeonato, foi isso? E depois foi campeão do Centenário. Mas eu nesse tempo, eu já gostava bem do Corinthians, mas não podia frequentar tanto porque as condições não eram boas lá. A condução não era fácil. E eu jogava futebol também. Então, qual era a posição aí, presidente, que você jogava? Aos domingos? Qual era a sua posição? Era volante, centeralfo naquele tempo. E era baixinho, mas eu pulava bem. O senhor jogava bem, presidente? Pulava bem. Bom, você então viu esse time mais ou menos em fins de 20, da década de 20, foi por aí. Que tinha Tufígara, né, Del Pedro. Foi aí que você começou a amar o Corinthians. Agora tem uma... Eu tinha um tio que era espanhol e ele me levava nos jogos, então aí que eu comecei. Mas era por causa dessa influência que o espanhol era corintiano e o italiano era palmeirense, essa guerra Itália contra a Espanha, a guerra entre aspas? Não sei bem, eu sei que meu tio era espanhol e me levou a assistir ao futebol do Corinthians, eu fiquei gostando do Naquele Corinthians. tempo tinha muito árabe corintiano? O Vadelo que me desculpe. Mais ou menos. Mais ou menos. Teve. Não, ali teve bons árabes, por exemplo, conheci o Najib Salem, que era dono daqueles terrenos todos, era cheio de favelas, doou alguma coisa para o Corinthians, esses senhores aí. Agora tem uma coisa que uma moça que me assoprou, ela pediu para perguntar, vou perguntar a uma representante do Corinthians aí. Matheus, você acredita em macumba? Como é que diz aquele negócio que é azai, como é que tem bruxas? E macumba no futebol? Você teve técnico macumbeiro, hein? Eu, pelo Corinthians, Faz qualquer coisa. faço qualquer negócio de macumba, acredito. Você aceita? Eu pego, não sou, normalmente não peço nada disso para mim. Não peço, mas se vem uma senhora e diz, olha, Matheus, precisa se benzer, porque não é? Eu pego e deixo benzer. Deixa eu ver. Mas o senhor não faz suborno, faz qualquer coisa para o Corinthians vencer ou ser campeão, tudo bem, isso é até louvável. Mas o senhor não chega ao extremo de subornar juiz, ou subornar, o senhor não, alguém Não, isso subornar bandeirinha, estou dizendo no sentido de pessoas que pedem para fazer isso, aquilo, eu faço com fé. Não faço por serviço, só faço com fé. Eu sou religioso, católica, mas respeito. Presidente, é verdade que o senhor Isidoro, o seu irmão, é mais rico que o senhor? Não? Eu nunca contei o dinheiro dele, ele nunca contou o meu. Por favor, presidente, a Júnia, presidente, a Júnia quer lhe fazer a próxima. Queria emendar na pergunta do Juca. O senhor vive dizendo que deu muita coisa para o Corinthians, que fez muita coisa pelo Corinthians. Se não fosse o Corinthians na sua vida, o senhor seria um empresário mais rico do que o senhor é hoje? Bom, isso seria 10 vezes mais. Então, o Corinthians atrapalhou um pouco a sua carreira de empresário? Tem a Constran, não sei se vocês conhecem, ou menos de nome, que tem o Lacir, que é o rei da soja. Sim, o Lacir de Moraes. Ele era menos do que eu. Que o do Banco Itamaraty hoje também. Já naquele tempo ele começou. Então ele começou naqueles tempos quando eu já estava lá na prefeitura. Agora, estes 6 anos que estou fora do Corinthians, peguei mais obras do que vocês nem podem imaginar. Eu tenho obra em toda parte. Está ruim, para mim não está. Vou em Santo André, o prefeito gosta de mim. Vou em Arujá, vou em Ribeirão Pires, vou em São Paulo. Mas é tudo concorrência, não é dado assim. A exceção do Vadielu, tem alguém que não gosta do senhor, que o senhor perceba, não? Como é? A exceção do Vadielu, tem alguém que o senhor perceba que não goste do senhor, independentemente de concordar ou não? Não, palavra de honra que não conheço ninguém que eu perceba que tenha ódio, raiva, vamos dizer. Só Vadielu mesmo. Pode ser. Aliás, no clube, tem algum que olha meio assim, porque está do outro lado. E seus empregados, presidente, seus empregados na construtora, tem o senhor na conta de um bom patrão? Me adoram. É? Quando foi que eu que voltei para a firma 6 anos atrás, então, eu perguntando, olha meu filho, agora a moleza acabou, hein? Era assim, não é brincadeira, né? Eles pegam e dizem, é bom que o senhor venha mesmo para se reconhecer bem o nosso trabalho.
Eu, quando compro um carro novo, eles cuidam mais dele do que eu, não é inveja de nada. Eles têm gosto que eu tenha carro bom comigo, viu? São meus amigos, não são... Agora, é claro que chega algum que não é bom, recebe a conta, vai embora, vai comigo. Presidente, o seu irmão Isidoro e o senhor trabalharam juntos no Corinthians e tiveram até umas pendengas, uns conflitos e tudo mais, né? Como é que foi essa história sua, assim, com o seu irmão, né? Essas brigas se devem ao temperamento... Discutia bastante, e brigava mesmo, esculhambava. E agora ele está na vice-presidência e vamos brigar de novo. Isso vai. Bom, o senhor nunca brigou com o seu irmão? Muito. Pois é, assim sou eu. É democracia, liberdade. Ele briga, eu brigo. O senhor falou democracia. O senhor falou até uma vez que... Teve um episódio aí que o senhor disse que, uma confusão dessas aí, que se o Isidoro não fosse seu irmão, ele ia para a rua do Corinthians. O senhor lembra desse episódio? Até eu estava com um recorte aqui de jornal, tem essa frase sua. Toda vez que foi para mandar ele embora, mandei, não era para ser irmão nem nada. O senhor sempre gostou de carros bonitos, novos, luxuosos até. Com que idade o senhor teve o primeiro carro? Como é? Com que idade o senhor comprou o seu primeiro carro? Pois é, hoje todo mundo compra. Sabe que idade eu tinha? Tinha uns 30 anos. Que marca era? Era Fordinho. Importado, né? 36. Presidente, deixa eu garantir a palavra do Severino, que está há bastante tempo querendo fazer a pergunta. Severino, que está ali. Presidente, conta pra gente aquela história de como o senhor dividia uma galinha por 13 e que parte sobrava para o senhor. Bom, era o seguinte. Minha mãe era aquele batalhão, sabe? Era 11. Mas os dois, então, aos domingos é que matavam um frango, uma galinha. Então, um pedacinho para cada um. Hoje a gente pega e come uma galinha sozinho, né, Pedro? Qual era a sua frango, parte? Né? Qual era a sua parte? Hein? Qual era a sua parte? A minha parte? A parte da galinha. A coxa. Mas só tinha 2 coxas da galinha, presidente? Como é que o senhor, um irmão mais velho? Não, pegava uma. O senhor pegava uma. Porque era um pedacinho para cada um. Sei. Mas a coxa era sua. Tem uma coisa que minha mãe... Ela era isso, mas tinha comida fartura, porque ela fazia o tal de... Acho que chama minestrone agora, que era verdura, feijão, batata, carne de porco e mais não sei o que era misturado. Mas era de manhã e de tarde aquele negócio. Aquilo era gostoso, fartura. Presidente. Era pão gostoso. Também era fartura. Então, coisas assim, um frango, coisas mais de sobremesa que se dizia, né? Então era um pedacinho para cada um. O senhor é um homem vaidoso, presidente, assim? Gostar de se vestir bem? Claro. Gosto, isso eu gosto. Um perfume? Só camisa de seda. Perfume, se você vier aqui cheira, você me Presidente, o Arthur quer lhe fazer a próxima. Presidente, apesar dos protestos e das críticas do nosso companheiro Marcos Faerman, a verdade é que a imprensa tem que narrar tudo. Algumas frases são atribuídas ao senhor, outras frases realmente o senhor disse e muita gente testemunhou. A saber, naufragar o voto, devo de dizer que, etc. O Sócrates é inegociável, invendável e imprestável. De bola em gole, a galinha enche o papo. O Páscoa, o Orlando Monteiro Alves são todos farinha da mesma panela. Agradeço a Antártica pelas braminhas que nos mandou. Enfim, uma infinidade... Vamos mesclar a diretoria agora, né? Uma infinidade de frases que algumas o senhor disse e outras são atribuídas ao senhor. Quando as pessoas na rua comentam esse tipo de coisa, fazem gracejos, isso magoa o senhor ou o senhor acha que fica até mais simpático e até utiliza isso para politicamente? Eu gosto disso, alguma fala a propósito. Só faz a propósito. Dessas que eu citei, todas elas são... Você pega e vê o Ari Toledo, é amigo de ir na casa dele todo aniversário. Sabará Corinthians é a propósito, eu que prepara tudo isso. É mesmo? Ele pega e diz... No programa, e vou assistir, estive assistindo a o show dele. Há um mês ou dois, mas um mês, nem isso. Ele pegou e contou uma porção delas ali. Depois ele dizia, eu conto essas histórias de quem eu gosto, eu adoro, do contrário não. Qual aquela frase que mais efeito produziu através dos tempos aí, que o senhor gosta mais de utilizar? Qualquer uma, para mim é a mesma coisa. Primeiramente,
Deve obedecer? Primeiramente. Sabará Corinthians Primeiramente, você diz, não tem hora que diz primeiramente? Claro. Mas é claro que diz. Mas quer dizer que enquanto as pessoas acham que estão rindo do senhor, a rigor é o senhor que está rindo delas? É claro. Pois claro. É isso. Presidente, o Michel Lohans, presidente, o Michel Lohans que está ali, quer lhe fazer a pergunta. A minha pergunta é justamente na linha que o Arthur O Michel abordou. é conhecido antigo. Hein? Presidente, hoje em dia eu sou fatura em cima dessas frases que lhe atribuem. Algumas são verdadeiras, mas algumas são criadas. O senhor fatura popularidade em cima dessas frases? Aí não sei, é isso aí. O senhor aproveita elas? Não, eu digo a verdade, tem gente que me telefona e escreve, às vezes não gostando, criticando os que falam isso aí. Os que, por exemplo, se vocês escreverem isso aí, tem corintiano que não gosta. Agora, tem muitos que gostam. Então, o corintiano gosta como eu sou. Talvez se eu fosse diferente, eles não gostassem. Ficou uma prova aí. Há 6 anos que eu nem ia no clube para não criar problemas. Não que eu não gostasse dele, porque não ia. Vai lá, vocês perguntam uma coisa, escreveu mais ou menos, então isso vai atrapalhar. Então eu pegava e não ia. Era uma coisa que me faltava eu ir ao clube. Ir no futebol, a mesma coisa. Porque eu sou de futebol, sou do clube. Então é isso. Alguns gostam e a maioria gosta. Mateus, na história do Corinthians. Hein? Sabará Corinthians é do senhor? Não, isso aí nem sei o que é. Mas na história do Mateus. Não, isso aí sabe o que foi? Escreveram outro dia. Não, isso aí aconteceu. Ela pegou e escreveu. E me deu o charuto. Eu não fumo. Ô Mateus. Me deu o charuto. Mas como era uma menina, a gente atendeu, né? Era Saravá, então. Na história... Então estava escrito. Eu peguei e falei, qual é o problema? Na história do Uma Corinthians. mais, uma menos também não vai. Na história do Corinthians, que eu me lembro, se eu esquecer alguma coisa, você me corrija, corintiano Juca Kifuri, que conhece bem a história, vários presidentes, alguns, ou pelo menos 2 que eu me lembre, foram presidentes do Corinthians primeiro e depois se elegeram, vereador, deputado e etc. Um foi Alfredo Inácio Trindade e o outro foi Vadielu. Muita gente se aproximou do Corinthians, foi candidato, como é o caso do Yunis, foi candidato a presidente, não conseguiu, o Yunis, não conseguiu ser presidente, foi candidato, tirou em 3º lugar, mas se elegeu. 5 naquela ocasião. Se elegeu. Eram 5 candidatos, apanharam. Apanharam todos. São vários os elementos e agora temos o Adilson Monteiro Alves, que realizou um grande trabalho na democracia corintiana, no meu entendimento. Gostaria de saber, também gostaria de emendar essa pergunta, se a democracia só tem defeitos, na sua opinião. Mas eu queria perguntar o seguinte, a democracia, então eu já fiz uma pergunta, a democracia corintiana só tem defeitos ou tem algumas virtudes, na sua opinião? Primeiro. Segundo, vários, então faça essa primeira e eu pediria ao Gamberini para poder... Depois você volta, ter a sequência, senão não dá. A primeira já está feita. A democracia corintiana do Adilson Monteiro Alves só tem defeitos, ou tem alguns defeitos apenas, tem virtudes. Você vê tudo errado naquela democracia corintiana? Foi tudo errado. Tudo? Por quê, Mateus? Eu vou dizer por quê, olha. Comece. Os jogadores, sem concentrar, não tem cabimento, porque você que é casado e viaja, e tiver uma oportunidade meio assim, é capaz que faz uma besteira. Mateus, eu não. Ou outro qualquer. Eu não. Não, falando português, claro. Claro, você imagina o jogador com liberdade num hotel ou em certos lugares aí. Mas isso rapaz foi feito, de 20 anos, o time então, foi bicampeão. Essa liberdade não para jogador, porque é gente nova, é jovem. Presidente, mas o time não concentrava e foi bicampeão. O time que nós deixamos, e depois, o que aconteceu? Depois a democracia corintiana perdeu a eleição. Olha, na minha firma, hoje está ótimo, um relógio, tudo mais direitinho. Ela não quebra de um momento, mas depois de 2 anos ela pega e desmancha. Perde aquele trabalho, aquela administração firme, tudo direito. Pega, ela vai de embrulho. Foi o que aconteceu no Corinthians. O bicampeonato é seu, presidente? Hein? O senhor entende que o bicampeonato que o Corinthians conquistou com a democracia corintiana deve ser ao senhor? É do Corinthians, não para mim. Agora, foi o plantel que eu deixei.
como presidente. Bom, presidente, Petri, só uma coisinha. Como ele está tocando a questão do Adilson Monteiro Alves, eu queria que o senhor respondesse, por gentileza, uma pergunta que o Adilson gravou para o senhor. Então ele vai fazer a pergunta por aqueles monitores, eu gostaria que o senhor respondesse, por gentileza. Presidente Matheus, o senhor tem toda uma vida dentro do Parque São Jorge. Foi presidente de 59 e 60, depois foi presidente de 72 até 83. O senhor conquistou 2 títulos para o Corinthians, o título de 77 e o título de 79. Durante a campanha eleitoral, assim como todas as chapas, o senhor fez muitas promessas. O senhor falou em estádio, o senhor falou em título, o senhor falou em grandes realizações. Com a situação do Corinthians hoje, vai dar para cumprir todas essas promessas? Vai que? Se vai dar para o senhor cumprir todas as promessas que o senhor fez durante a campanha. Vai, nós vamos fazer força. O que eu prometi é dar início às obras do novo estádio desde que o Jânio nos ceda o terreno, devolva, não nos ceda. E o resto eu vou pôr a casa em ordem. O que eu prometi? Não prometi nada. Não prometi vergonha com ninguém, nada. Prometi. Se prometer campeonato, não prometi. Porque ninguém pode prometer um campeonato, porque às vezes pode ter o melhor plantel que for e não ser campeão. Então eu não sei, gostaria de saber quais são as promessas que eu fiz. Eu prometi, sim, fazer a mesma administração que foi feita na última minha gestão. Seriedade, trabalho e uma série de coisas. Isso eu já provei. O que eu fiz na primeira, eu prometo fazer agora. É o que estou fazendo. Espero que possa concluir com saúde. Nós vamos lá. Isso pode o corintiano estar certo, que a administração será a mesma com a ajuda de 7 vice-presidentes, grandes corintianos, que vão trabalhar junto com nós. E eles vão ser os futuros dirigentes de amanhã, para acabar com esse negócio de Vicente Mateus ou fulano, pôr gente nova lá com bons costumes e que sirvam o Corinthians e não se sirvam do Corinthians. Bom, vou pegar essa última resposta. Essa turma que já foi citada, que seria a segunda pergunta que o Gamberini está me concedendo. Essa turma que foi citada e que se elegeu, então se aproveitou do Corinthians, na sua opinião? Se aproveitou do Corinthians, inclusive o Adilson? Bom, ele foi deputado porque ele foi dirigente do Corinthians, senão não seria. Correto. Por que você nunca se candidatou, Matheus? Porque eu já disse aqui agora há pouco que eu comecei lá de baixo no Corinthians. Você tem medo de não se eleger, Matheus? Deputado, vereador, ou você nunca pretendeu isso? Não quero, nunca quis. Tive convites, pois era só querer, pô. Então, você acha que ganharia? Você atrapalha, aí não dá para responder. Tudo bem, desculpe. Eu comecei de conselheiro da paz na guerra, que foi quando depuseram o Corroché, que era espanhol. Manuel Corroché. Para mim aquela caderneta valeu mais do que tudo no mundo. Uma cadernetinha do Corinthians, conselheiro da paz. Hoje a maior parte conselheiro nem liga, viu? Bom, dali eu fui de obras, fui mais isto, a única coisa que eu não fui é secretário, porque precisa escrever. O resto eu fui tudo. Vice-presidente também nunca fui. Mas fui diretor de obras, tudo, futebol, 54, campeão do centenário, eu era diretor de futebol. Foi com o Lotito. 54. Você e o Lotito, com Trindade. E Lotito, até o próprio Martinez também foi, éramos 3 ou 4. É porque você depois ficou contra o Trindade, se o Trindade te colocou como diretor de futebol no campeonato de 54, uma das maiores glórias do Corinthians. É um direito que qualquer corintiano tem de se Você foi na conversa do Varialu? Qualquer candidato, todo corintiano tem o direito de se candidatar. Então, nós não chegamos lá e fomos diretores de futebol e me candidataram já a deputado, ou vereador. Entendi. Não quis, por quê? Acabei de dizer. E aí continuei a carreira, não fui logo de cara. Por quê? Porque eu tive espelho do Trindade. Enquanto ele não foi vereador, deputado, ele era um grande presidente. Depois que ele passou na política, esculhambou, aí começou a viajar com basquete de graça, excede aqui, cuida daquilo, é empreguismo e uma série de coisas. Então tudo isso.
Então eu acho que não sou contra deputados, deve de ter cada um no seu lugar, porque senão como é que ficaria o país? Tem que ter os administradores, são os deputados, senadores, não sou contra agora. Eles devem de cuidar disto, não querer ser do futebol e não cuidar nem de uma coisa nem da outra. Presidente. Vocês mesmo falam aqui da federação. É claro. Presidente. Então é isto. Eu não gostaria de tocar essa parte, eu queria só fazer reparo numa coisa. Juca, foi. Dá licença. Claro. O Arthur está querendo falar já há algum tempo. Deixa o Arthur de Almeida quer fazer ali pergunta. José Yunes, Adilson Monteiro Alves, Vadielu, todos eles deputados, menos agora José Yunes não se reelegeu. São pessoas oriundas do Corinthians, foram para a carreira política através do Corinthians. Parece que o senhor tem um certo preconceito contra as pessoas que se elegeram a cargos públicos via clube. Mas a pergunta não é essa, que o senhor já respondeu, que não tem nada contra. Não, eu não tenho preconceito. Veja, o senhor já respondeu. A minha pergunta é a seguinte: eu quero saber o que o senhor acha do político brasileiro de uma forma geral, genericamente. O político brasileiro é bom, médio ou ruim? Eu falo do Corinthians, a política não vou dar palpite porque... Pois é, mas não é meu ramo. Arthur, só nessa trilha, só eu acho que é uma questão até de fazer justiça. Acho que diferentemente da eleição, tanto do Yunes quanto a do Vadielu, que se elegeram a cargos aí, vivendo a vida do Corinthians, dentro do Corinthians, o Adilson Monteiro Alves se elegeu 2 anos depois de ter abandonado o Corinthians, de ter saído do Corinthians. Ou seja, ele foi eleito como qualquer cidadão eleito, às custas de um trabalho público que ele fez e que as pessoas gostaram e fizeram com que ele merecesse a confiança dos eleitores. Quer dizer, eu acho que é uma distinção de qualidade entre a eleição do Adilson, que sem dúvida se tornou uma figura pública no Corinthians, mas pro Vadielu. Muito bem. Não é? Você sabe que aquele índio, como é o nome dele? Juruna. Esse aí também foi eleito. Sim, claro. Ele prestou algum serviço? Porque era conhecido. Eu até acho que ele prestou, ele lutou muito pelas terras dos índios. Ele era conhecido, então não é porque não fez serviço nenhum. Ele ficou conhecido. E tem mais, o Birubiru, quando nós o contratamos, foi o mais votado que teve no Corinthians. Não, naquela eleição, então, isto tudo é porque ficou conhecido, meu filho. Ficou conhecido. Eu vou dizer uma história. Eu votei, sabe para quem? Quando? Há 20 anos ou 30 atrás, sei lá, quando. Cacareca. Uma coisa assim. No Cacareca. Pauatier Jorge Cury. Do Santos. Nunca fui santista, nunca tinha falado com a Atier, mas por quê? Porque era o único deputado conhecido esportista. Está certo. E eu, naqueles tempos ainda muito fanático, assim, mais do que hoje, do futebol, da coisa dos homens, do esporte, porque votei nele. Ele nunca tinha falado com ele. Por quê? Porque eu conhecia o Atier. Mas por votar em que naquele outro que não conhece, qualquer coisa, votei. Essa coisa do dirigente esportivo tem uma coisa que me intriga, presidente. Veja se eu estou errado. Exceção feita ao que acontece no São Paulo, que há anos não tem oposição, tá certo? Quer dizer, tem oposição, mas não ganha, né? Quer dizer, é uma linha de continuidade no São Paulo há muitos anos. Uma coisa que me surpreende é o seguinte: acontece no Corinthians, acontece no Palmeiras, acontece no Santos. O senhor é hoje presidente do Corinthians, apaixonado pelo clube, não falta um jogo do clube. Amanhã o senhor perde uma eleição. E aí o que a gente vê? O senhor desaparece do estádio. Não é na tribuna de honra, que seja ali, na arquibancada. Né? O senhor desaparece como o Roberto Pasco agora vai desaparecer, como o Vadielu desapareceu, como o Adilson Monteiro Alves desapareceu nesse período em que ele não estava comandando o Corinthians. Que raio de amor é esse que faz com que, depois que não está mais com cargo no clube, faz com que a pessoa não acompanhe mais o clube no estádio? Eu fico até a meia-noite, 1h assistindo, nesses casos, assistindo na televisão. Eu, se não vou às vezes no parque, eu não ia, porque eu vou lá e vem o Arthur, por aqui, seu Matheus, e papai, coisa e tal, assistindo o treino. Eu falo uma coisa, ele pode interpretar de uma outra maneira. O Arthur? É? Não, é um exemplo. Não é um exemplo. Então, quem não pode ajudar não atrapalha. Porque lá o pessoal vem perguntar, vem falar, e às vezes, pois um cara não disse, não escreveu, e é da Gazeta, eu vou falar com ele. Disse que eu cheguei lá no clube ontem,
E nem que eu queria sair pela janela, que estava tão afobado que queria sair pela janela. Ele escreveu isso aqui. É uma coisa que não se faz. Porque que diabos? Eu estou com o carro, conheço o carro, tudo mais, como é que eu vou querer fazer? Eu não vim fugido de ninguém. Então é uma coisa que atrapalha a vida do clube, às vezes certas coisas. Então, eu não ia por isto, porque eu sei que se eu vou, a imprensa vem perguntar. Então, várias vezes podem interpretar diferente. Então, quem não pode ajudar não atrapalha. Eu digo, agora, eu disse e repito, eu gosto do Adilson, ele me cumprimenta e me abraça quando me vê, não tenho problema nenhum, só tem um que não cumprimento, porque ele não quer. Agora, esse um que o senhor está se referindo... Se ele tivesse... Eu queria só fazer um adendo aqui para os... Para mim, terminou, não teria problema nenhum. Agora, Adilson, presidente, um rapaz jovem, que Deus o ajude, não tenho nada contra ele, mas eu tenho essa coisa do dirigente, porque, por causa do Trindade, que eu gravei isso. A inteligente intervenção do Juca Kfouri, que todo, para meio entendedor, para bom entendedor, bem a palavra basta, a grande defesa que ele fez do Adilson, a minha pergunta foi direta para uma resposta direta. O Adilson, e faço-a novamente, o Adilson também entra no rol daqueles que se aproveitaram do Corinthians para eleger-se, Matheus. Quero saber a sua opinião. Aproveitou. Estou satisfeito. Presidente, se ele não fosse dirigente, se ele não tivesse estado no Corinthians, ele não seria eleito. Estou satisfeito. Eu não vou mentir, pô. Eu não vou mentir, eu não minto, não sou que nem algum que estava lá. Presidente. Falava de manhã uma coisa e à tarde falava outra. Eu não minto. Presidente. Tudo que estou respondendo é sagrado. Não minto, ele não seria. Agora, nós não podemos prejulgar o deputado Adilson Monteiro Alves. Não, estou dizendo no meu caso, quero deixar bem claro, porque ele nem começa o seu trabalho como deputado. Como dirigente, ele foi um sucesso, ele pode ser um grande deputado. Então eu não faço nenhuma comparação, eu não estabeleço nenhum paralelo, quero deixar bem claro ao Juca e todos os presentes e ao público, com o Vadilu, com o que o Vadilu fez, que 20 anos de Corinthians também, depois de não ter dado um título ao Corinthians, ter saído do Corinthians, ainda conseguiu se reeleger. Além de ter Agora, se ele não fosse, deixa esse ponto, além de ter sido ligado com o Matheus, porque se não fosse dirigente do Corinthians, talvez jamais fosse eleito. E como apareceu no Corinthians o Vadilu? O Vadilu apareceu no Corinthians criticando o seu Trindade, por quê? Qual era o cargo-chefe do argumento de Vadilu? Porque Trindade usou o Corinthians para se eleger. Então. E uma vez eleito, uma vez com o poder do Corinthians, usou o Corinthians. Não foi o caso do Adilson. Agora, que é claro que o Adilson tornou público, promovido através da sua atuação no Corinthians. E poderá ter uma grande atuação na Câmara dos Deputados. É bom que um deputado que saia do esporte, um vereador que saia do esporte, faça alguma coisa. Presidente. Porque os que estão por aí não têm feito nada. Presidente, eu gostaria de lembrar que a todos os presentes no programa, que o entrevistado essa noite é o senhor Vicente Matheus. Então eu gostaria que as perguntas fossem dirigidas a ele de maneira objetiva. Por favor, Ricardo Soares, do Estado de São Paulo. Com todo respeito aos colegas que cobrem a área, eu que dei a sugestão também ao Gamberini. Acho que a gente devia se centrar em cima, não discutir a administração do seu Vadilu, do seu Adilson Monteiro Alves, embora sejam... Faça a sua pergunta, Ricardo. Eu queria saber o seguinte, se existe algum outro presidente de clube, além de Vicente Matheus, que o senhor admire? Doutor Oswaldinho, da Portuguesa. Oswaldo Teixeira Duarte. É o único. Eu admiro pelo trabalho que ele fez, o que ele construiu, ele sem tantas condições como o Corinthians tem tido, nesses anos todos, porque eu só peguei o clube do jeito que peguei agora. Se eu pegasse rodando em dinheiro, eu já partia para grandes realizações, mas eu pego desta maneira. Aí o Oswaldinho, ele para mim é um dos melhores, até melhor do que eu. Presidente. Até melhor do que eu ele é. Porque a torcida não vai, tem mais dificuldades e tudo, e ele está indo. Ele pega, mesmo agora tem um plantel bom. Tem um plantel bom. Então eu admiro ele. Presidente, em seguida eu vou passar para o Haroldo, mas antes eu queria fazer uma pergunta minha. O senhor está respondendo agora há pouco uma pergunta, o senhor disse assim, há algum tempo atrás eu era mais fanático pelo futebol e pelos homens que dirigem o esporte. Tem alguma decepção, alguma coisa de amargura nessa sua frase? Porque o senhor já gostou mais de futebol, já gostou mais do ambiente, já gostou mais dos dirigentes? Eu era louco pelo futebol quando era garoto, quando eu tinha 15 anos, 18. Tinha a Gazeta da Tarde, não a Gazeta Esportiva.
tinha as últimas, uma coluna, onde dava contratações, o que eu rezava para que saísse uma contratação, olhava tudo aquilo quando via uma coisa, ficava louco. Então, hoje, já vejo as colunas e tal, já não dou esse valor. Por quê? Porque vejo, já não eu era... o torcedor, ele não conhece muitas coisas que são erradas dos dirigentes. O que, por exemplo? Muitas coisas. Tá, uma pergunta então. O futebol, o campeonato se ganha dentro do campo? É só dentro do campo que se ganha? Não, é dentro do campo. Se não marca, para mim é dentro do campo. Só dentro do campo? Só dentro do campo. Mas recuperando uma pergunta da Júnia, logo no início do programa, que notícia de contratação o torcedor do Corinthians pode esperar em breve da sua administração numa coluna de jornal? Porque o torcedor do Corinthians continua indo às colunas de jornal. Como o senhor era antigamente. A carta de uma grande contratação. Ele pode esperar alguma do senhor? É verdade que o senhor vai contratar o Everton? Não tenha dúvida de que tenha um jogador que possa interessar ao Corinthians. Por exemplo, Jorginho. O Everton, por exemplo. Jorginho, por exemplo. Já está contratado? Eu não contrataria por esse dinheiro que custou. Sim. Presidente. Eu contrataria sim. Presidente. Ele não tem culpa, ele é bom, eu também o contrataria, mas não por 14 milhões de cruzeiros. Presidente. Então eles que não vão fazer no Corinthians. Agora, aparecendo um jogador de nível e valor relativo ao que de fato o valor que ele tem, o Corinthians contrata, não vai ter problema nenhum. Presidente, o Haroldo Chiorino, da Associação dos Cronistas. O Corinthians teve boas épocas de jogadores nascidos dentro do Parque São Jorge. Numa mesma época tinha Cabeção, Idário, Roberto Belangeiro, Nelsinho, Goiano. Colombo. O Goiano veio de forma, nascido lá no juvenil, no infantil. Ultimamente o Corinthians só teve 2 grandes jogadores feitos dentro do Parque São Jorge, o Vladimir e o Casagrande. O Casagrande é mesmo discutível, né? Porque andou emprestado para a Caldense, para cá e para lá, depois que voltou para o Corinthians, por um certo período, ele se consagrou mais ainda, foi à seleção e tal. Eu pergunto ao senhor, faz tempo que o Corinthians então não tem. Nós vemos São Paulo, por exemplo, jogando aí paralelamente a Copa América e o Campeonato Paulista, jogando um jogo aí com só o Gilmar no gol como titular, o resto reserva, jogando sem 4 ou 5 titulares, ganhando jogos, inclusive, do Campeonato Paulista, com um time mais do que misto. Eu pergunto, e a escolinha do Corinthians? Infantil, juvenil, júnior? Eles já andaram ganhando os campeonatos juvenil aí o ano passado e tal, mas não há assim a promoção. O senhor pretende promover, investir mais? Já que o senhor tirou dinheiro do basquete para o salão, vai investir nas categorias inferiores? Na minha época, que era salário mínimo do técnico, do juvenil, vamos dizer, do aspirante, mas saiu dali muito jogador. Certo. Tinha um ponta-direita, não lembro mais o nome dele, que depois falhou em 74. Foi quando surgiu o Falcão. Lembro dele que parecia um bailarino no meio do campo, estava em toda parte. Que nós disputamos, ficamos vice-campeão do juvenil naquela ocasião. Que o nosso jogador chutou um pênalti fora e outro bateu que eles enfeitaram, assim nós éramos campeões naquela época. Mas teve Solito. Certo. Mas o senhor vai investir no juvenil? Solitinho. Não, estou dizendo que era o que era antes. Sim, e esses 6 anos para cá não fizeram ninguém. Pergunto, quem foi que eles fizeram? E eu contaria uns 8 ou 10. Wagner saiu de lá. O próprio Mauro saiu de lá. Quem? Vladimir. É dentro de leite, Vladimir. Vanderlei. Vladimir, quando entramos ali, o Vladimir já era o que era o supervisor, como era o nome dele? Que até morreu. Almir de Almeida. Almir de Almeida achava que ele levava um tranco e jogava ele do lado ali, o Vladimir. Então alguém insistiu, a Itália até que colocou, não saiu mais, porque nos treinos o Vaguinho era o que mais, ele segurava o Vaguinho de todo jeito naquele tempo. Ele marcava o Vaguinho não fazia nada. Então nós fizemos diversos jogadores naquela ocasião. Ainda tem alguns por aí, foi emprestado algum. Tinha um rapaz que veio de Arujá, foi vendido para, esqueci, eu não trouxe relação nenhuma. Foi vendido para o Grêmio de Porto Alegre, o Trocado. Fernando? Fizemos uns 8 ou 10 jogadores naquela época. Você é titular da equipe do Corinthians? O senhor pretende? Não, o Casagrande,
É da minha época. Tinha o Vidotti que também saiu do plantel. Da época do senhor eu não discuto. Eu quero saber, por exemplo... Então... O senhor disse que eles não fizeram nada, essas duas administrações anteriores, apesar do dinheiro que tiveram. O senhor vai investir no departamento formador, infanto juvenil, para tentar promover uma safra maior de jogadores? Isso nem se já que o senhor não paga 14 milhões para um jogador. Não, nem se discute. Isso aí nós vamos fazer. Agora, o que talvez não vamos fazer é pegar a criança desde 6, 7 anos, até chegar ao ponto, e depois de certa altura vai perder o jogador, porque não tem vínculo firme com o clube. Mas naquela ocasião nós tivemos Vidotti, Casagrande, que foi emprestado na minha gestão para o Poços de Caldas, que era para passar um ano para se ambientar melhor. Mas nós fizemos alguns, quem mais? Tem diversos que não deu grandes jogadores, mas... Presidente. Então o senhor promete para a torcida que vai investir no... vamos investir, vamos... No juvenil, no júnior. Não tenha nem dúvida. Presidente, o Severino, que está ali o Severino, quer lhe fazer a pergunta. Presidente, 3 dias antes do senhor Alberto do Alib entregar o cargo de vice-presidente de futebol, Everton e Edivaldo estavam contratados praticamente por 18 milhões de cruzados. O senhor disse não. Agora o São Paulo vem e contrata apenas o Edivaldo por 11 milhões de cruzados. É uma nova forma de administrar ou o senhor não está bem atualizado com o mercado inflacionário do futebol brasileiro? Bom, você disse que o do Alib queria contratar. Tinha contratado o Everton e Edivaldo por 18 milhões de cruzeiros. Isso não é verdade. Você não pode falar isso porque se tivesse contratado. Não sei se eu estou falando, ele me falou. Bom, mas não é falar, o que vale é o que está escrito. O que vale é o que está escrito. Se ele tivesse contratado, seria respeitado o contrato. Tanto é que respeitamos do Jorginho. Ainda ontem pagamos 700 mil cruzados de luvas, que ficou para pagar. Eles não contrataram coisa nenhuma. Se tivesse contratado, nós respeitaríamos. Na administração anterior, ficou famoso, até chamado de passa-moleque, né? Ficou famosa aquela atitude sua, quando o Galvão, presidente do São Paulo, estava anunciando que o Sócrates já estava contratado. Como é que foi aquela história? Você foi lá e trouxe o Sócrates. Ali você passou a perna no São Paulo. Agora o São Paulo passou a perna em você, porque não contratou o Edivaldo, né? Pô, mas aquela foi mais bonita, né? Foi. Aquela foi diferente. Diferença de categoria dos jogadores. É diferente. Presidente, é diferente. O senhor foi eleito recentemente como uma forma de o Corinthians recuperar o seu espaço. Hoje, neste momento, o torcedor do Corinthians é um homem sofrido, humilhado, as gozações são em cima do torcedor do Corinthians. Como é que o senhor se sente hoje como um ex-torcedor e responsável por todos esses torcedores? Eu não. É um dos responsáveis. Não, senhor, não tenho responsabilidade nenhuma, sou igual a eles. Sim, sou mas um torcedor igual a eles. Peguei o plantel, que tenho fé nesse plantel. Tenho certeza de que vai vingar. O que eles não tinham era confiança, não recebiam os prêmios na hora. É um grande time, presidente. Era, sei lá, não quero nem criticar, mas eu não posso ter errado em 7 dias. Em 7 dias não pode fazer nada. Pode não ter errado, mas então, é visto como uma salvação. Nós, os corintianos, é que responsabilizávamos os que saíram. Sim, mas não adianta mais ficar falando, Matheus, eles já saíram. Eu quero dizer o seguinte, eles já saíram, vamos dizer que eles fizeram tudo errado. Mas daqui para frente, daqui para frente, estão esperando do Vicente Matheus. Mas aí o senhor disse que já não vai contratar, que não vai gastar. Mas jogador de futebol não tem nas olarias que fazem na hora lá. E como é que vai ser feito então? Jogador, é preciso conhecer o jogador, que tenha disponibilidade, que tenha toda a coisa. Não é assim. Você, por exemplo, que jogador você acha que tem aí para contratar? O São Paulo contratou ontem, aí, outro dia, o Edivaldo. Palmeiras contratou o Delei, quer dizer, tem um monte de jogadores. Agora são jogadores. Mas para o torcedor do Corinthians... São jogadores... Ele está esperando eu quero contratar um Palhinha, um Zenão, mas já pararam, um Sócrates, um Amaral, um Washington, isso é que é. Agora o Presidente, nós já estamos aqui no Roda Viva há quase 2 horas e está chegando a hora da gente terminar o programa. Eu gostaria que o senhor, se o senhor quiser, evidentemente, que o senhor desse o seu recado para o corintiano. Um recado curto e grosso. O que o senhor gostaria de falar nesse momento para os corintianos? Eu diria para o corintiano que nos ajude, compareça aos estádios, tenham confiança na diretoria, porque é uma garotada que serão os futuros de amanhã. E garotada também os nossos jogadores
são bons jogadores, mas falta alguma coisa que eles estejam mais juntos, porque um jogador veio de uma cidade, outro da outra, e assim por diante. Então, nós vamos lutar, tenham confiança, o Corinthians já passou por piores fases do que hoje, e não é agora que vamos desanimar, porque o Corinthians é muito grande, e é isso que eu conto com vocês, que compareçam ao estádio e prestigiem principalmente os jogadores, porque é patrimônio nosso. Se desmoralizarem o jogador, é jogar o dinheiro fora. Ainda mais se são garotos, não sabem, não suportam um nome, uma xingação, qualquer coisa. Então é isso que é o apelo que eu faço. E vamos lutar, que se Deus quiser, nós vamos vencer. E esses corintianos, para quem o senhor está falando, vão ter que trabalhar mesmo na construção do estádio, como o senhor disse no começo do programa? Como? E esses corintianos, para quem o senhor está falando agora, vão trabalhar de fato na construção do estádio? O senhor disse que até os corintianos iam até trabalhar no estádio? O senhor conclama? Eles vão, e se vão, ainda mais em Itaquera, lá tem tanta gente para trabalhar. Tá bom. Não tem problema não, lá é o lugar do povão que trabalha, viu? Tá bem. Eles vão ajudar, se fizer um pedido, eles vão sim. Tá bem. Vão, tenho certeza que vão. Tá bem, muito obrigado então ao presidente do Corinthians, o senhor Vicente Mateus, e muito obrigado a todos vocês que participaram desse Roda Viva. O Roda Viva volta segunda-feira que vem, às 9h20 da noite. Até lá e obrigado.